Olá, começando aqui pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 21, e para vocês, né? Muito obrigado por nos acompanhar por todo o Brasil e pelo mundo inteiro através do site tvcapitalgoiania.com, a única emissora goiana, 100% goiana, 24 horas em programação real na internet. A gente, no programa de hoje, nada melhor do que falar sobre um assunto que atormenta, incomoda e é motivo de debates, né? Economia. Para falar sobre esse assunto, nada melhor do que um especialista nessa área, com profundo conhecimento e também professor, né? Me refiro ao Dr. Aurélio Trancoso, coordenador do Centro de Pesquisas da Faculdade Alfa. Doutor Aurélio, há quanto tempo, hein? Pois é. Obrigado pela presença. Pois Tava é. com saudades. Nós também estaremos sempre presentes quando convidados, principalmente no seu programa, né? A gente, quando começou lá atrás, e a gente começou a ser procurado para poder falar sobre economia, seu programa foi o primeiro que abriu as portas, né? Então a gente começou a ser conhecido lá, né? Então nada melhor do que voltar a casa quando sempre fomos solicitados. Ontem eu fiz uma entrevista com o professor Luiz Ignatz e eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente tem que passar a enxergar Goiás com os olhos de Goiás e não enxergar Goiás com os olhos do Brasil, porque somos uma federação, mas representamos muito pouco nesse contexto, né? Perfeitamente. Inclusive até não menosprezando os economistas de outros estados, principalmente os renomados, mas a realidade de Goiás é um pouco diferente da realidade do Brasil. Então nada melhor do que nós goianos, né, nós economistas goianos, falando sobre economia do estado de Goiás também. Inclusive, o estado de Goiás tem mostrado alguns números positivos quando os números nacionais são negativos, né? Então a importância de conversar com quem está aqui em Goiás, né? Porque, afinal de contas, o senhor poderia ensinar a lição para esse pessoal que está lá em Brasília cuidando da economia. Principalmente que Brasília está praticamente no quintal de Goiás, né? Exatamente. Se a gente for pensar, tudo que se resolve em Brasília, Goiás tem uma participação muito importante nisso aí. E é um distrito do estado de Goiás, perfeitamente, né? Apesar de chamarem de capital federal, mas é um distrito. O entorno de Brasília, hoje Brasília em relação a volume de pessoas, ela praticamente está inserido todo o entorno, né? Isso. O entorno hoje ele já está sendo visto e já está sendo olhado com maior carinho pelo estado, né, de Goiás, e não por Brasília. Antigamente Brasília não tomava conta do seu entorno e Goiás, que tinha na época, ele deveria olhar e também não olhava. Hoje o entorno já se tornou não só economicamente ativo para o estado, como politicamente decide eleições. Exatamente, que diga as últimas. Né? Perfeitamente. O entorno hoje está muito bem olhado. Exato. Professor, agora, antes, há até pouco tempo, a preocupação do brasileiro, ela era com a questão da segurança pública. O grande debate que a gente acreditava que seria travado nas eleições seria a segurança pública, mas o estômago doeu. E aí, ou seja, antes de morrermos, estamos sentindo dor no estômago. Muita gente está apertando o orçamento e outros mecanismos fazendo com que isso aconteça. Na visão do senhor, estamos no caminho certo, essa política que nós estamos adotando, inclusive as propostas de todos os presidenciáveis, agora se resume em cortar gastos, em rever isso, em rever aquilo, ou seja, a economia ela tomou o assunto, o tema principal do debate político. Tardiamente? Olha, a economia, na verdade, tudo que se faz hoje no Brasil se resume e acaba chegando na área econômica. Né? Qualquer tipo de atividade que você faça vai chegar na área econômica. E os governos vêm durante um certo tempo, de praticamente uns 10, 15 anos para cá. Depende, né? Porque um governo fala que é 11, o outro fala que é 14. Então, assim, para agradar, vamos colocar, né, de algum tempo para cá. Quando a gente bota data, eu vou dizer assim, o Brasil até 1984, ele foi um país. Isso. E ele veio pelo regime militar. De 84 para cá, ele virou outro país. Ele teve uns atropelos até 93, quando foi a estabilização da moeda, com a entrada do real,
né? Antes a URV, Antes né? a URV, que era uma unidade de referência de valor, né? E que fez com que a moeda fosse estável. Então o Brasil conseguiu, até um certo ponto, estabelecer uma linha de crescimento, não só de estabilidade da moeda, como também aprendeu a lidar com o câmbio, que o Brasil não sabia lidar com o câmbio. A partir do momento de 99, que houve a liberação do câmbio, que ele passou a ser flutuante, fez com que o Brasil começasse a melhorar um pouco o seu desempenho em termos de transações internacionais. Talvez aí tenha sido o ponto exato, porque até então nós tínhamos só políticos e burocratas. Perfeitamente. Aí, com a entrada de Pedro Malan, que trouxe Armírio Fraga, que era um especialista em especulação mundial, né? Ou seja, ganhar dinheiro em países pobres, começamos a fazer a leitura e trabalhar da forma que trabalhavam contra a gente, seria isso? Perfeitamente. A partir do momento que nós colocamos pessoas que conheciam o mercado internacional, principalmente o Armírio Fraga, que logo... Era um especulador, chamado como especulador do mercado. Trabalhava com George Soros, né, que era um grande especulador mundial, né? Tanto é que é o cara que ganhou dinheiro em tudo. Chegou a ter 3 trilhões de dólares aqui no Brasil investidos só em juros. Não, e só na moeda brasileira e acreditando na valorização da moeda. Isso. Né? Então ele contra o dólar na época, né? Exato. Então ele fez, eu acho que essa leitura que foi feita do mercado internacional, principalmente na área de câmbio, fez com que o Brasil crescesse. Outra coisa foram as reservas internacionais que o Brasil adquiriu. O Brasil, ele tanto no governo Fernando Henrique como no governo Lula, eles conseguiram aumentar muitas reservas cambiais. Então, a partir do momento que você tem reserva... Só um pouquinho, explica, porque assim, o senhor é um professor, eu sou um aluno, as pessoas que estão em casa são todos alunos também, fala-se muito de reserva cambial, mas como é que isso foi possível num país que vinha de uma inflação alta, desacreditado no mercado, chegar a ter 200 bilhões de dólares de reserva? Hoje nós estamos quase 1 trilhão, quando você pega todas todas as variáveis que podem ser colocadas, está quase 1 trilhão de reais. Então, o que o Brasil fez, o que são reservas cambiais? É qualquer moeda estrangeira. Câmbio é qualquer moeda estrangeira. Pode ser o dólar, pode ser o ien, pode ser o yuan, que é a moeda... euro e tantos outros. Euro e aí vai. Qualquer moeda estrangeira que tem uma paridade em termos de troca entre a moeda brasileira e a moeda estrangeira, ela é câmbio. Então eu posso trabalhar com câmbio com a Argentina, eu posso trabalhar com Chile, no caso com a Europa como um todo, com euro, posso trabalhar a moeda americana tanto nos Estados Unidos como em outros países que a utilizam como transação. E o Brasil acumulou, como que ele acumulou reservas? Aí que está a paridade, quando a gente fala de paridade entre a moeda nacional e a moeda estrangeira, é que muitas vezes quando o dólar começa a subir, todo mundo fala, o dólar está subindo. Na verdade não é o dólar que está subindo, é a moeda nacional que está desvalorizando. Naturalmente a outra moeda ganha valor em cima dela, se existe uma paridade entre as duas. Então o que acontece? Quando a moeda americana ela começa a faltar no mercado, o governo, para poder não deixar o câmbio ficar muito alto, a diferença entre a moeda estrangeira, o dólar e o real ficarem com um distanciamento muito grande, você tem que gastar muito real para comprar um dólar. Exato. Ele entra no mercado de transações fazendo o quê? Vendendo moeda que nós temos de reserva. Ao contrário, quando começa a ter excesso de moeda estrangeira, que os investidores começam a vir para o Brasil e começam a investir no Brasil, trazendo moeda estrangeira para investimento ou mesmo para especulação no país, a tendência é que o dólar começa a cair. Ele chegou a estar custando 1,60. Isso há 1 ano e meio atrás, quase 2 anos atrás. E naturalmente o que o governo tem que fazer? Para não deixar ele cair demais, porque ficaria ruim para nós podermos exportar, mandar produto lá para fora, aí todo mundo fala o real fica caro, né? Os nossos produtos são muito caros lá fora. Nosso produto ele vai ficar o quê? Ele vai ficar menos atrativo para as pessoas, que naturalmente é mais caro. Então, o que o Brasil faz? Ele começa a comprar moeda estrangeira, aí sim ele começa a fazer suas reservas. Através dessa compra de moedas, o Brasil começa a adquirir, guardar moeda estrangeira dentro do país. Esse guardar as moedas faz com que você tenha reservas cambiais. Aí você acumula
praticamente quase 1 trilhão hoje, né? 200 bilhões só em moeda, só em dólar. Em dólar. Né? Quando você pega euro, ien, yuan, mais próprio recebimento do Brasil de algumas dívidas que ele tem, que naturalmente já vem, naturalmente ela vem para o câmbio, né? E outra coisa, a troca da moeda também. Quando as pessoas entram, eu faço uma transação internacional, eu vendo em real, só que o dinheiro vem de lá em dólar. Quando ele chega no Banco Central, o Banco Central faz a troca. Ele bota na conta do empresário aqui o real e naturalmente o dólar vai para onde? Para as reservas cambiais. Ele praticamente entra também no bolo. Então, acumula-se um volume muito grande de moeda. Então, essas moedas que fazem com que, quando o Brasil estiver em dificuldades, ele possa lançar a mão dessas reservas cambiais para suprir qualquer tipo de problema que o Brasil possa ter. Ele não pode utilizar essas reservas para fazer obras. Isso não. Mas ele pode determinar a estabilidade do real através ou seja, se tem muito dólar para vender, nós compramos para que não haja aí até mesmo porque se no país houver essa desvalorização da moeda americana, o mercado externo também vai perceber isso, né? Os investimentos deixam de vir, né? Exato. Quando começa a desvalorizar muito a moeda, o investimento deixa de entrar. O que acontece quando a gente fala assim, por que o Brasil compra e vende? Quando o modo de tirar dinheiro da economia é quase essa mesma forma. Só que o governo, quando a moeda nacional ela começa a valorizar demais, ele tem que tirar dinheiro do mercado, porque senão ela vai começar a desvalorizar, né? Por exemplo, eu tenho uma circulação muito grande de moeda no Brasil. A mesma coisa acontece com o dólar, ele começa a ter um excesso de moeda estrangeira aqui. O que o Brasil tem que fazer? Naturalmente, pela movimentação da quantidade de moeda, pode desvalorizar a moeda nacional e o próprio dólar também começa a perder valor. Isso é uma coisa que no Brasil aconteceu uma vez só. É a moeda nacional caindo e a moeda estrangeira caindo também. Exato. Então o Brasil, nesse momento, ele utiliza duas ferramentas. O Banco Central, ele entra no mercado vendendo títulos da dívida pública para os bancos ou para as pessoas, ou para quem quiser comprar. O que ele faz? Ele coloca papel no mercado e tira moeda do mercado. Então eu estou colocando um papel no banco e tirando alguns milhões que o banco está me pagando. Então eu estou guardando esse dinheiro. O tal do spread, ou seja, os bancos oferecem dinheiro para o governo. Dependendo da necessidade, o governo contrai esse empréstimo ou não. Se ele contrai, os juros crescem para o comprador, o consumidor. Agora, se o governo não quer dinheiro, aí esses juros tendem a baixar. E aí nós vamos para um outro aspecto. Aonde ficou o discurso do câmbio livre no Brasil? Na verdade... Porque foi cantado em versos e prosas. Antigamente a gente tinha um sistema de câmbio muito flutuante, amplo. Muito amplo. Que você tinha... Aí você tinha por exemplo, você tinha o dólar comercial, você tinha o dólar de turismo, era um monte... O dólar paralelo, você tinha um monte de câmbio. Hoje você funciona com dois câmbios. Você tem dois câmbios, que é o oficial e normalmente o paralelo. Aquele que você vai nas casas de câmbio, compra e faz. Agora, se você quiser com o oficial, você vai no Banco do Brasil e ele te faz a venda do dólar, caso você vá viajar, alguma coisa assim. O que acontece com os bancos, com o spread, quando a gente fala spread bancário, o que é spread? Spread é o risco que o banco vai correr em emprestar o dinheiro para o cidadão. Então, muitas vezes, ele pega um dinheiro a juros baratos junto ao BNDES ou alguns órgãos governamentais, esse dinheiro chega barato para os bancos e ele acaba te emprestando muito caro. Por que ele te empresta caro? Qual é o risco que eu vou correr em te emprestar? E na economia a gente diz o seguinte: quanto maior o risco, maior o lucro. Né? Se eu te empresto, você não me paga, eu vou ter vários problemas para receber de você. Aí eu pego e coloco esse risco nas costas de outros. Perfeitamente. Agora, se eu te empresto com dúvidas que você vai me pagar, mas você está me pagando, eu estou ganhando dinheiro.
Então, muitas vezes, o spread ele é calculado em cima de pessoas não pagadoras e não em cima de pessoas que pagam bem. Digamos, economicamente viáveis. Perfeitamente. Perfeitamente. Aquilo que dá retorno financeiro para o banco. Agora, nós tivemos uma estabilização da moeda, que seja de governo A ou de governo B. Ficamos durante aí muito tempo. E eu me lembro que, tão logo eleito, o presidente Lula reuniu-se com os 12 governadores, atravessaram a Praça dos Três Poderes com várias reformas, pararam no meio do caminho, está vindo pela Ferrovia Norte-Sul, ou está vindo pelos portos. Para onde foram e o que fizeram com essas reformas que naquele momento seria a sustentabilidade da economia? Eu acho que todo mundo que entra no poder, né, todo mundo tem uma visão antes e uma visão depois de entrar. Ou seja, não olha o que tem no cofre, né? Não, perfeitamente. Então, quando as pessoas são eleitas para esses cargos majoritários, principalmente presidente da República, naturalmente ele tem um monte de compromisso com um monte de gente, né? E talvez esses compromissos que fazem com que não aconteça aquilo que foi planejado dentro de um plano de governo, né? Porque ele tem tantos compromissos que ele coloca tantas pessoas que não têm capacidade suficiente ou interesses também, não só dessas pessoas, como de outros partidos, em relação aos ministérios, que acaba se perdendo no tempo tudo aquilo que foi planejado. E outra coisa, ele não olhou quanto que tinha no cofre, se dava para fazer ou não, né? É aquela velha história, eu brinco, eu falo do PAC 1, PAC 2 e lá vai PAC para frente. Já estamos no 4 e nem terminamos o primeiro. O primeiro. Que o PAC, ele começou, na verdade, foi um grande projeto estruturado, depois reestruturado, para que houvesse um crescimento e um desenvolvimento social no país, no sentido de montar a infraestrutura novamente do país. Então a gente vê uma Ferrovia Norte-Sul que tem praticamente, já vai para quase 20 anos que ela está sendo construída e ela nunca saiu do... Mais de 20, não, começou em 84, o planejamento 85, dela, né? Porque na verdade ela começou mesmo eu acho que primeiro no governo Fernando Henrique Cardoso. Todo mundo se lembra que era o rei da soja, o Olacir de Moraes. Que aí até pousou na frente de uma máquina dizendo que o futuro nasce aqui. Isso. Mato Grosso. Isso, ele fez inclusive construiu uma ponte em Rubinéia em cima do Rio Paraná ali, uma ponte espetacular, onde passa carro por cima, trem por baixo, e ele construiu. A parte que ele propôs fazer, ele fez, que foi entrando para dentro do Mato Grosso para escoar a soja dele. E ele conseguiu fazer isso, ligando a uma ferrovia de São Paulo. Então, a Ferronorte, inclusive. Exato. Ele conseguiu fazer essa ligação e ele construiu do bolso dele, tanto é que ele quebrou. Ele construiu, fez, e o governo não fez a parte dele. Então ele acabou quebrando por não ter a contrapartida do governo naquele período. Agora tem uma velha máxima que eu me lembro que quando João Batista Figueiredo estava no poder, ele achou o mote da agricultura, que hoje, depois nós vamos falar sobre isso, né, que nós temos aí moedas que estão sendo transformadas em commodities, mais não sei o quê. Surgiu o slogan, plante que o João garante. Isso. Aí logo depois os economistas, plante pouco que o João é louco. Então de lá para cá, essa falta de confiança na economia do Brasil, ela não é recente não, né? Não. O grande problema daquela época é que existia o preço mínimo, né? Então você tinha a Cobal, tinha um órgão governamental que achava que a agricultura, o Brasil, ele era o celeiro do mundo. E que podia produzir o tanto que fosse, que o mundo iria comprar isso da gente. E na verdade o Brasil não tinha uma herança de exportação tão grande quanto tem hoje. Então naquela época você consumia e acabava que virava um produto de regulação. Porque a Conab, né? Existia a Conab na época, o governo plantava, ele garantia um preço mínimo para o trabalhador, para o produtor, que não era algo muito grande, e ele acabava comprando, e esse excesso de produção ia para os armazenamentos da Conab.
E ali apodreciam. Perfeitamente. E ele servia como um produto de regulação de mercado. Quando subia muito o preço do arroz, por exemplo, eles colocavam arroz no mercado através da Cobal, que era os supermercados, né, do governo naquela época. Então eles faziam uma regulação de mercado. Só que isso veio durante muito tempo sendo criticado, principalmente pela sociedade, porque a corrupção também existia no período militar, querendo ou não, também já existia. A gente lembra o caso CAPEM e tantos outros, que mesmo no regime militar, a corrupção ela já nasceu no Brasil, ela veio de Portugal para cá. Perfeitamente. E aquela velha história, onde tem duas pessoas discutindo negócio, um é do governo, o outro não é, pode ter certeza que alguma coisa errada pode sair no meio. Exatamente. Né? Então a preocupação que a gente tem muito grande é que uns têm poder e outros têm dinheiro. Então isso faz com que haja uma relação muito promíscua nesse sentido, enquanto tem transações de coisas do governo. Até então, mesmo porque o poder, o dinheiro compra ou até preserva o poder. Perfeitamente. Né? Eu até comento que eu falo o seguinte, existem 3 tipos de político, né? Tem aquele político que tem dinheiro, mas não tem poder e entra na política para ter poder. Tem aquele que tem poder, mas não tem dinheiro e entra na política para ganhar dinheiro. E tem aquele que são os profissionais liberais, aqueles classistas que entram para defender suas classes sociais. Que normalmente você tem, hoje a gente tem a bancada, eu falo que você tem a bancada dos evangélicos, a bancada dos católicos, a bancada dos espíritas, bancada dos ruralistas, dos armamentos, dos industriais, dos calçadistas. Aí eu pergunto, cadê a bancada do povo? Né? Você não tem quem defenda o povo, aquele trabalhador que está todo dia. Você tem interesses políticos dentro do Estado, dentro do governo. Né? Agora, professor, eu me lembro que no ano passado os deputados, quando a presidente Dilma, ela disse que cada deputado ele tem direito às suas emendas. Aqueles que gastaram, gastaram, quem não gastou não ia gastar mais. Aí os deputados chegaram para a presidente Dilma e falaram, tudo bem, então vamos votar um salário mínimo de R$600. O povo é uma moeda de troca? Infelizmente Infelizmente passou a ser uma moeda de troca. Hoje, dentro do Congresso Nacional, principalmente entre os 2 poderes, que seria o Legislativo e o Executivo, existe hoje uma queda de braço muito grande. E existem as moedas de troca, e uma delas é o povo. Né? Como não só vota-se aquilo que o governo quer, em relação aos interesses do governo, e o povo ele fica no meio como moeda de troca. O salário mínimo é um deles. Esperamos que aqueles que falam sobre o salário mínimo melhorem o salário mínimo, que a moeda de troca suba, né? Que seja algo mais palpável, que a população tenha um salário digno. Né? Eu sempre falo que nós temos um conceito muito equivocado sobre a questão de salário. Eu acho que o brasileiro não ganha muito. Nós queremos estabilizar o salário por baixo. Né? Tanto é que falamos $200, 200 salário mínimo, $200 e tal. Há pouco tempo atrás a gente falava de $100. 100, né? Hoje já é $200. Então quem ganha acima disso não pode, tem que voltar para os $200. Né? O grande problema do Brasil, durante muito tempo, foi muito bom e hoje já está deixando de ser. Quando se fala em mexer, por exemplo, e lá atrás, vamos voltar lá na época de Getúlio Vargas, né? Sim. Quando ele fez com que o trabalhador tivesse proteções, né? E quando se fala em tirar isso, em mexer nisso, nos direitos trabalhistas, você vê que há uma preocupação, muita coisa da população em relação a isso. Eles acham que os direitos trabalhistas são coisas que não podem ser mexidas. Se você mexer no direito trabalhista, você vai ter problema. Só que se você for pensar, o que você paga de imposto hoje, o empresário, o que ele paga de imposto para o trabalhador, ele praticamente, se você tem um trabalhador, suponhamos que ele ganha R$1.000, você gasta mais R$1.200 só de impostos, em cima daquele salário que você está pagando. Então, na verdade, você está pagando R$2.200. Não, eu tive a oportunidade de entrevistar um economista da USP
E ele me provou que um salário mínimo custa R$ 4.100 para uma empresa. Eu não acreditei. Perfeitamente. Aí ele fez as contas. Você paga salário, você paga 13º, paga férias, paga aviso prévio, você paga uma pessoa para vigiar aquele funcionário, né? São custos agregados, aí você tem que ter um advogado para te defender nas causas trabalhistas. Acumulando tudo isso, um salário mínimo ele chega a custar R$ 4.100 para aquela empresa que contrata o funcionário. E o grande problema, quando a gente fala que a gente paga mais, tem esse desconto, se você mexe hoje suponhamos, se você termina, hoje não tem mais as leis trabalhistas, aquilo que o cidadão tem hoje, FGTS, o Fundo de Garantia, né? Que seria o Fundo de Garantia, os benefícios que você tem diretamente, aqueles que são diretos. Se você tirar isso, tudo isso, e você negociar diretamente com o seu patrão qual vai ser o seu salário anual, eu falo, olha, o cara falou, olha, eu vou te pagar 50 mil por ano. E como que nós vamos dividir os 50 mil? Não, 50 mil vão ser divididos da seguinte maneira, eu vou te pagar, suponhamos, R$ 4.000 durante 12 meses. E depois de 12 meses eu vou te dar um abono salarial, alguma coisa assim. Se você tiver uma produtividade muito boa, você vai ganhar em cima disso. O cara vai ganhar muito mais. As empresas americanas fazem isso. É o modelo americano. As europeias também. É o modelo mundial isso, na verdade. O único país que trabalha com leis trabalhistas desse tamanho é o Brasil. O Brasil, existem outros, mas não são tão rígidos como é o nosso aqui. Pra você ter uma ideia, só em relação ao imposto de renda. Hoje você tem a Suíça, ela te cobra hoje 75% daquilo que você recebe, você paga para o governo suíço. Ele vai lá e te cobra, tira do seu salário, 75%. Você está pagando. Só que você tem segurança, você tem saúde, educação, lazer. Cidade limpa, respeito ao cidadão. Perfeitamente. Lá sim, o Vale Cultura vale. Você tem o Vale Cultura que você vai para teatros, você vai para uma série de coisas que é subsidiado pelo governo. Só que o governo está te dando aquilo que você está pagando para ele. Aqui não, aqui eles tiram só 27,5%, né? Só que você não tem saúde adequada, não tem escolas adequadas, não tem segurança, praticamente, eu até falo, eu fico com dó dos policiais, ele acaba enfrentando bandido com 38, né? Você tem uma série de coisas. Em contrapartida, você não tem, mas em contrapartida, você gasta para chegar nos 75%, tendo que morar num condomínio ou num prédio onde você tem que ter segurança particular para proteger a população que está ali. Você tem que pagar a escola particular para os seus filhos, você tem que ter um plano de saúde, senão você está enrolado. Tem que ter um automóvel, porque o transporte coletivo está falido. Perfeitamente, você tem que ter um carro. Então, os 75% para o Brasil seria barato, se tudo aquilo que você pagasse para o governo, tudo aquilo que retornasse para os governos, voltasse em benefício para a sociedade. Então, quer dizer, quando a gente fala que 75%, vamos falar, só que os 25% é seu. Aquilo lá dá para você comprar o que você quiser. É dinheiro para você viajar com a família, sair para restaurante, dinheiro para você comprar produtos que você quer para dentro da tua casa. É diferente. E a gente faz com esses 25% o papel do Estado. Perfeitamente. Nós, a parte que a gente não deveria... sobra? Não sobra. Os 25%, quer dizer, vamos dizer o contrário, né? Os quase 72% que você tem, praticamente você não utiliza. Você praticamente paga tudo isso que o governo deveria estar te dando. Agora, uma coisa que chama a atenção, eu vendo números do Serasa Experian, desses lugares, houve uma ascensão de 60 milhões de pessoas ao mercado de consumo através de projetos sociais, né? E nós temos aí 55 milhões de pessoas penduradas, ou seja, com nome nessas empresas de restrição de créditos e impossibilitadas de contrair mais, e o governo ainda tende a apostar no aquecimento ou na economia interna. Está certo ou está errado? Olha, o governo ele utilizou essa ferramenta em 2008, quando nós tivemos uma crise financeira internacional, né? A marolinha. A marolinha do Lula. Então, o governo, eu acho que ele agiu corretamente a partir do momento que ele falou, olha, o mercado interno tem que segurar a economia do país. As empresas vão produzir e nós vamos comprar. Então, esse papel foi muito legal.
porque nós, as famílias, nós fomos às compras, naturalmente, houve alguns benefícios que o governo fez para as empresas com que elas repassassem para a gente alguma coisa, melhorou o crédito para todo mundo, abriu realmente crédito para as pessoas que quisessem comprar alguns tipos de produtos, não existiu o spread bancário tão grande, caiu a taxa de juro, ela desceu um patamar de quase 7%, então quer dizer, estava num patamar muito bom, tanto para as empresas em termos de produção, quanto para nós em termos de consumidor. Só que o grande problema é que as pessoas começaram a comprar acima da sua capacidade de compra. Né? E hoje você tem muita gente fala assim, o professor vai ter uma bolha, eu falei, vai, uma bolha de carnê. Porque vai ter tanto carnê no mercado que as pessoas não vão continuar comprando. Essa bolha do carnê já explodiu. E, na verdade, o que acontece? Quando as pessoas chegam na loja para pagar o carnê, estratégia de loja também, estratégia de marketing, quando eles chegam na loja para comprar, quase sempre ele atravessa a loja como um todo para ir no fundo da loja para pagar o carnê. Ele não paga no banco, ele só paga nas lojas. Quando ele passa, as promoções estão todas do lado dele. Então ele acaba, quando ele entra para pagar um carnê, ele sai com outro e com um produto na mão. Eu brinco, eu falo que essas lojas que vendem produtos, essas lojas de departamento que vendem esses produtos, principalmente eletrodomésticos, esse tipo de coisa, essas lojas elas não trabalham com produto, elas trabalham com dinheiro. Porque, na verdade, ela fala o seguinte, venha comprar uma televisão, venha pegar dinheiro emprestado e leve uma televisão de graça. Não é um crime? É um crime. Que naturalmente... E quem deveria ver isso? Porque elas não têm autorização do Ministério da Fazenda e de nenhuma, nem de emprestar dinheiro. Não sei o quê, elas não são empresas. Inclusive, o que o senhor falou com muita competência é esse aspecto. Para eles não interessa vender o produto, ganhar os juros e de preferência que você atrase a prestação para que eles possam cobrar multas. E vira juro composto, né? Isso. Que até no momento que as prestações foram calculadas, elas estão dentro de juros simples. Isso. A partir do momento que você atrasou um, vira juro composto, que vai acumulando sobre a outra, e eles te cobram sobre o acumulado e não sobre cada parcela individualmente. Inclusive, a indústria dos cartões de fidelidades, né? Porque você vai a um supermercado, a um lugar, não, tem um cartão fidelidade. Aí você fala assim, vou ter esse cartão, não vou gastar nada, mas de cara você já paga R$3 de seguro de vida todo mês, aí embute ali manutenção de não sei o quê, manutenção de não sei o quê, e essas empresas enriquecem só com papel de plástico, né? Porque a pessoa comprando ou não comprando, ela está devendo. Está devendo. E o grande problema dela dever é que aquele cartão que você utiliza é outra coisa errada também. Quando você chega no supermercado, alguns supermercados tem isso. Eles te perguntam assim, você é cliente não sei o quê? VIP, cliente exclusivo, cliente aí master. Você fala, não, você paga mais caro. Aí, não, eu sou VIP, aí eu pago mais barato, eu tenho desconto. Isso é errado, isso é contra a lei. A lei não permite esse tipo de coisa. A lei, se você tem um produto na prateleira, se você dá um desconto, você tem que dar um desconto para todo mundo. Não é porque uma pessoa fez o cartão que ela tem... Por exemplo, se eu criar casa num supermercado desse, por que você deu desconto para ela e não deu para mim? Ah, não, porque ele é cliente VIP. VIP por quê? Porque ele fez um cadastro com vocês? Não. Se aqui é uma entidade mercantil, se ela está vendendo algum tipo de produto, se ela deu desconto para algumas pessoas e não para outras, isso é ilegal. Quando você dá o desconto para uma pessoa, você tem que dar para todo mundo. Aí também tem, vamos colocar uma questão nesse aspecto. Juridicamente isso é muito complicado. Mas... mas assim, nós temos aí lá no Supremo Tribunal Federal... há várias ações que estão diretamente ligadas à questão de estados e do povo. Mas, assim, eu tento explicar, mas as pessoas não entendem a mágica do sobe e desce do combustíveis, né? Aí eu sempre falo, engraçado, começo de mês, quando a Secretaria da Fazenda ela faz um cálculo baseado no preço da tabela, a hora que o fiscal sai, o funcionário vai lá e já troca o preço, e nós não temos a cultura de pedir nota fiscal. Perfeitamente. Inclusive, eu fiz um trabalho agora, recentemente, é a segunda vez que eu faço. Sempre o Ministério Público, os próprios vereadores de Goiânia fazem uma fiscalização voltada para o combustível.
E eu até brinco que eu falo assim, tem vereador que só corre atrás do combustível. Tem outro que é só do IPTU. Isso. Tem outro, eu nunca vi. Parece que é combinado entre eles dentro da Câmara para que cada um olhe uma área em Goiânia. Ou dependa do seu interesse. Ou depende do seu endereço. Ou acuse, ou tire proveito daquela situação, ou tire daquele pessoa que está sendo beneficiada aquele benefício. Perfeitamente. Eu fiz um cálculo, eu mostrei mais ou menos como que está funcionando o combustível em Goiânia, como que chega no preço do combustível. Então, por exemplo, se você pega, a CID ela caiu, ela deixou de existir há praticamente 2 meses atrás, o governo deixou, já tinha, sobre o álcool já não era cobrado, agora sobre a gasolina também não. Então caiu mais ou menos 28 centavos no combustível. Houve uma queda, isso aí deveria estar entrando no bolso do consumidor, porque naturalmente já não está entrando no combustível. Só que a Petrobras aumentou o preço do seu produto, da gasolina pura, quando ela sai lá da refinaria, ela sai mais ou menos a R$ 1,98. Ela já sai cara, então a gente está tendo uma inflação de custo. O álcool anidro, que é produzido pelas esmagadoras os canaviais, vamos colocar assim, os canaviais. Essas perfeitamente, que é das usinas de açúcar e álcool. O álcool anidro, ele é obrigado, o usineiro ele é obrigado a produzir o álcool anidro. Mas o álcool hidratado, que é o que vai dentro do tanque de gasolina, diretamente dentro do tanque, ele não é obrigado, porque é uma commodity agrícola, é como se eu plantasse alguma coisa e ela é um alimento, porque é transformado em açúcar. Então existe do usineiro, que o cara que transforma o açúcar e o álcool, ele optar ou produzir o álcool hidratado, que é o álcool que vai no combustível, ou o açúcar. Então, dependendo do mercado internacional, ele vai produzir um ou outro, aquele que dá maior lucro para ele. Ele não deixa de produzir o álcool, mas ele diminui a quantidade de álcool produzido, que naturalmente vai faltar no mercado e o preço vai subir. Mas aí, professor, a gente vai ter que ir para o intervalo, eu queria que o senhor respondesse rapidamente. Foi vendido como solução para o mundo o etanol, depois o biodiesel. Isso. E aí? Para onde o que aconteceu com isso? Cadê aquele macacão da presidente Dilma que tem aquelas mãos dizendo que somos independentes agora na questão do petróleo que move a economia do mundo? O problema é que o álcool que eu acho que ainda é a grande solução do mundo, ele perdeu um pouco a notoriedade ou a própria interesse do governo nele. Depois que se descobriu o pré-sal, achou que era a solução do país. E, na verdade, para tirar o óleo lá do pré-sal, lá de baixo, a gente gasta em torno de $86. Então, e não é combustível, né? Não é o petróleo. É o petróleo. Para tirar de lá, é $86. Só para buscar ir lá no fundo, a 4.000 metros de profundidade, alguma coisa assim, chegando até mais. Até 6. Até 6.000 metros de profundidade. Então ele é caro. Nosso petróleo hoje, para ser retirado, é caro. É mais fácil você comprar o petróleo fora, porque nós produzimos hoje o petróleo leve. Nós não temos petróleo pesado. Isso. Então a gente compra o petróleo pesado. O pré-sal é petróleo pesado. Só que ele custa caro para tirar ele lá de baixo e trazer ele para o consumidor. Então, quando ele chega para nós, ele já chega caro. É porque ele tem que ser transformado, porque aquele petróleo que sai de lá, ele não sai gasolina, não. Não, dentro dele sai óleo diesel, sai querosene, sai gasolina, sai graxa, sai uma série de produtos, são subprodutos do petróleo. Aí tem que ser processado. Tem que ser processado. Então, os $86 passa mais ou menos a $110, $112 o barril. Quando você tira ele de lá e processa, ele transporte, fica caro. Refinaria, refino, né, ele fica caro. Então você comprando, por que o Brasil está montando montando uma refinaria em Pernambuco que não tem na sua área nenhuma área petrolífera? Não tem, mas está montando uma refinaria. É para trazer óleo, praticamente petróleo da Venezuela para ser refinado. Um acordo entre o governo federal e entre a Venezuela, entre os dois, antigamente, na época era o Hugo Chávez com Lula, eles fizeram um acordo em refinar o produto ali em Pernambuco. Ainda bem que é no Brasil, né? Porque lá na Bolívia nós temos a Petrobras lá para o Hugo Chávez. Perfeitamente. Hugo Morales, né? Na época. Evo Morales. Evo Morales. Combinando. Evo Morales. Evo Morales. Evo Morales. Isso. É o presidente. Quase todos são sabatistas, né? Os presidentes da América do Sul, todos eles são de esquerda. Quando você for pensar, lá de cima só um, que era o Uribe, que não é do grupo, né?
O resto, todos eles são presidentes de esquerda. Então, todos eles, inclusive o Brasil, também o Brasil deveria ser de esquerda, né? Porque o PT se falava muito de esquerda. Hoje você não sabe se ele é esquerda, direita, centro. Não é, com aquela carta ao povo brasileiro, é centro mesmo, centro, né? Aí para não ficar ruim, ficou centro-esquerda, que eu não entendo isso, né? Meio grávida, meio grávida. Não existe, né? Ou seja, criamos o partido de centro-esquerda e estou 55% apaixonado, né? Exatamente. Hoje eu amanheci um pouco apaixonado, né? Perfeitamente. Professor Aurélio Trancoso, eu peço a gentileza de o senhor me permitir um intervalo comercial, porque os nossos patrocinadores, né, as pessoas que apostam no nosso projeto, importantes nesse segmento, para que a gente possa enxergar Goiás a partir de Goiás e não o Brasil a partir de Goiás, né? Nos olham com formas equivocadas e pouco ou quase nada vamos falar sobre essas guerras fiscais que Goiás, né, em todas as guerras fiscais, Goiás sempre perde. A esses e também a questão da eleição e o futuro do Brasil, porque a preocupação hoje não é o momento que a gente está vivendo, é o que pode vir por aí. Um instante só. De volta com o Jornal Argumento, né? E a gente sempre fala que as coisas na vida estão na simplicidade. E o povo brasileiro às vezes não entende porque usa-se um dialeto muito restrito que as pessoas não conseguem entender. A gente tem o privilégio aqui de receber um dos melhores economistas do Brasil, que é o professor Aurélio Trancoso, que tem essa capacidade de traduzir para você, né, de uma forma simples e fácil para entender a economia. Né, professor? Eu acho que falta isso, né? Porque tal de spread, de commodities, de isso, o cidadão brasileiro, ele acha bonita a palavra, mas nem pensa o que é isso, né? O André, e realmente isso acontece mesmo. As pessoas não têm o discernimento, muitas vezes, de entender o economês. Né? E que é muito fácil. Aprendendo na escola, tabuada. Perfeitamente. A economia, ela não tem muito segredo, não. A economia, você tem que gastar menos que você ganha. Se você gastar menos que você ganha, você está fazendo economia. Normalmente, você está economizando dinheiro. Será que o governo federal... será que aprendeu essa lição? Aprendeu, porque dias após dias a gente vê, né? Governo vai enxugar, cria ministério, governo vai enxugar, cria secretaria extraordinária, governo vai enxugar, faz concurso, governo vai enxugar, ou seja, o enxugar deles, o sinônimo de enxugar é diferente do nosso? É um pouquinho diferente, porque o governo é o seguinte, quando a gente fala de dívida pública, a gente vê que o governo ele arrecada muito bem. Se você for pensar, o mês passado ele arrecadou 98 bilhões. Então ele arrecada muito bem. Não, e nós chegamos no ano passado à marca de 1 trilhão e 20 bilhões de reais. Perfeitamente. Então ele arrecada muito bem. Se você pegar mês a mês, você vai ver que a arrecadação do governo é uma coisa espantosa. Só que ele gasta muito mal. O governo federal ele tem grandes problemas em relação a colocar o dinheiro no lugar certo. Ele quase sempre trabalha já com déficit de receita, não normalmente em arrecadação, mas um déficit de pagamento. É isso. Então não é que ele atrasa, mas que ele já tem dívidas que têm que ser pagas e ele já utiliza muitas vezes o dinheiro que ele está recebendo dentro daquele mês, a arrecadação dentro daquele mês, para pagar coisas para trás. Então o governo ele gasta muito mal, ele investe muito mal. E os investimentos que hoje o governo faz, um dos mais baratos, que eu acho que é o mais barato, são programas de assistência social, que são programas assistencialistas que a gente fala. Mais barato, 65 bilhões por ano? Mas quando você pega em 1 trilhão 65 bilhões, é muito pouco. Para você alimentar uma população praticamente de 280 milhões de pessoas. Mas, professor, essas pessoas não contribuem para a Previdência, elas vão envelhecer. Não, com certeza. Quando a gente fala que o custo mais barato é alimentar as pessoas,
e é o que dá voto, né? É. Na verdade, é o que alimenta, é barato no sentido de você falar assim, ficaria muito mais caro se eles fossem fazer programas de treinamento, de aperfeiçoamento profissional para essa população que hoje recebe a Bolsa Família. E tantos outros. E tantos outros também. Meu cartão é cartão de crédito. Isso, tem cartão para tudo hoje no Brasil, né? Se você pegar, por exemplo, essas pessoas e ao invés de você só dar a renda família, se você botasse, por exemplo, fizesse um programa que em 2 anos, se essas pessoas não tivessem qualificadas pelo próprio governo federal, se eles montassem programas de qualificação profissional para essas pessoas, em 2 anos ela deveria perder a bolsa. Ela não deveria ter mais, ela deveria já estar ganhando com o seu próprio sustento, seu próprio esforço. Um exemplo que eu vi nos Estados Unidos, com essa crise americana, lá tem esse mesmo programa. Isso. Só que aquelas pessoas que passaram a ter renda, elas vão e devolvem para o governo, né? Não precisam mais. Perfeitamente. Para outra. Aqui no Brasil não tem isso, né? Não, aqui no Brasil porque não tem fiscalização. Esse é o grande problema. Quase todos esses programas são programas que depois de um certo período de tempo, você perde o controle. O Bolsa Família é um deles. Hoje não se tem controle se as pessoas que estão recebendo a Bolsa Família estão precisando da Bolsa ou não mais. Mas isso é uma justiça fiscal ou social? Vou explicar por quê. Tira-se daquela pessoa que trabalha, dá-se àquela pessoa que, teoricamente, eu acho que é certo, que precisa e é impossibilitada, mas não tem critérios. Aí vivemos paradoxos, como eu disse para o senhor, certas regiões tem TV de plasma, tem máquina de lavar, não tem energia nem água. Perfeitamente. Olha, talvez a grande saída do governo, a grande expertise que o governo deveria ter depois de muito tempo com esse tipo de programa, com esses modelos de programa, era aprender com ele, aprender com os erros que foram cometidos no passado, na montagem de como organizar. Mas o governo ele continua batendo a mesma tecla, ele utiliza as mesmas ferramentas que ele utilizava lá atrás, ele utiliza até hoje. Então, quer dizer, não existe uma renovação de ideias, uma renovação de como melhorar programas, né? Você montou um programa, ele está dando certo, é aquela velha história, não, se está dando certo eu não vou mexer. Mas a única coisa que nós temos, a gente sempre defende uma política de Estado. Isso. As únicas que deram certo e são mantidas no Brasil é do assistencialismo da arrecadação. Porque o governo, vamos entrar rapidamente nesse assunto, né? O governo, ele tira de estados e municípios através de impostos e fatura através de contribuições que os estados e municípios não têm. Então, assim, fortalece o seu caixa, fica bonzinho, quebra estado e município. Porque na verdade, tanto os estados quanto os municípios ficam refém do governo. Né? E principalmente agora com a a nova reforma que vai ser feita, que o governo tentou fazer, onde você praticamente, ele vai ter o controle dos impostos todos na mão, principalmente, o ICMS é uma coisa do Estado. Sim. É uma coisa que o governo... Uma coisa que eu não entendo, quando você falou de política fiscal, né? Você falou logo no intervalo, nós comentamos, você comentou antes, sobre política fiscal, incentivos fiscais. Que vai para o Supremo Tribunal Federal. Perfeitamente. O grande problema é que, quando você tem os modelos de impostos, por exemplo, IPI é só federal, Sim. ICMS só estadual, IPTU e ISS é municipal. Exato. Então, só eles podem cobrar. A partir do momento que o governo federal está interferindo em um imposto, né? Um direito do Estado, ele passa a ferir a Constituição brasileira. Se está escrito lá que isso aí é de prioridade específica de estados e municípios, o governo não deveria estar interferindo. Mas, professor, o governo... acabou... vamos só abrir aqui um parênteses, né, outro. O governo interfere até na família com a lei das palmadas. Perfeitamente. Então, assim, o governo, ele tem essa capacidade de entrar em tudo e não resolver nada. E na verdade ele acha as brechas da lei mais rápido que os estados e municípios, né? Hoje, por exemplo, com a redução do IPI, ele praticamente ele deixou os municípios sem um percentual razoável
que seria aquilo que retorna para ele, o município, tanto o estado quanto o município. Os municípios hoje do estado, praticamente do estado de Goiás, como quase todos os municípios do Brasil, eles estão quebrados. Os prefeitos hoje estão trabalhando na Bacia das Almas, estão trabalhando com aquilo que realmente ele consegue receber dentro da cidade, seria o IPTU. Tinham cidades no estado de Goiás que não cobravam IPTU até pouco tempo atrás. Exatamente. Passaram a cobrar, começaram a, quer dizer, a população está bancando a própria convivência e a própria cidade. Né? E eles estão começando a entender que o IPTU tem que ser pago, que o município tem que estar bem olhado, ele tem que estar bem administrado. Então começaram a entender que o IPTU vai ter que ser pago. Só assim, para a gente entrar rapidamente na questão das eleições. Aplaudimos quando a Câmara Municipal liberou o passe livre. Eu falei, alguém vai ter que pagar. Isso. Depois, essa questão do IPTU, rejeitaram. Eu falei, vai faltar dinheiro, alguém vai ter que pagar. Está faltando. Agora vem aí, quando o município quis vender as áreas, todo mundo foi contra. Nós estamos com a cidade mal cuidada e cheia de lixo. Reclamamos da nossa ignorância? Com certeza. Você pode ter certeza que aquilo que dói no bolso hoje das pessoas, com certeza vai doer muito mais lá na frente. O IPTU eu acho que a lei que rege a cobrança do IPTU, ela tem que ter primeiro um critério, como isso vai ser cobrado. O grande problema é que alguns locais em Goiânia, por exemplo, ainda está sendo cobrado o modelo como se fosse rural, não é urbano. Sim. Alguns condomínios, são condomínios luxuosos, pagam menos do que pessoas que moram hoje numa vila. Aí está a injustiça fiscal. A injustiça fiscal está aí. O grande problema é a metodologia, de como é que isso vai ser cobrado, qual o percentual que vai ser cobrado. Por exemplo, eu dou um exemplo que eu acho que é justo. Condomínios fechados. Na legislação, ele não existe. Quando você pega o Código de Posturas do município, ele não existe. Mas só que a prefeitura faz... É só uma forma da gente ter algo escrito. A prefeitura, ela faz vista grossa e as pessoas fecham de muro para se proteger. E a prefeitura faz vista grossa por quê? Ela não precisa entrar ali dentro para fazer a limpeza. Então a limpeza é por conta do condomínio. Troca a lâmpada. Ela não troca a lâmpada, ela não faz uma série de coisas. Só para ver, a gente vê o tempo aqui que nós temos. Muito assunto, professor, porque esse tempo que ficamos sem nos falar, tantas coisas a explicar. É possível o que esses candidatos estão prometendo agora? Cortar gastos e enxugar a máquina, reduzir gastos, inclusive Aécio Neves, Eduardo Campos e tantos outros estão batendo nessa tecla, porque eu disse que há algum tempo atrás a nossa preocupação era segurança. Hoje já não é mais, hoje é a economia. Uhum. Primeiro, 2 perguntas. É possível cumprir essas promessas? E, segundo, claro que o senhor não tem bola de cristal. O senhor faz uma análise a partir do comportamento da economia naquele momento. Vendo hoje, a partir de hoje, é possível cumprir o que eles estão prometendo? E, segundo, como é que o senhor prevê o futuro do Brasil, já que muita coisa está sendo maquiada e vai ser mostrada depois? O grande problema que a gente vê nas promessas de campanha é que existem promessas que são plausíveis de acontecer, de você conseguir fazer. E existem coisas que você não vai conseguir fazer nunca. Primeiro, eu acho que o modelo que o Brasil hoje adotou, já há algum tempo vem adotando, que é o modelo de combate à inflação, onde você tem meta inflacionária, esse modelo talvez seja o grande gargalo que todo... porque ele está preso só na política de juros. Perfeitamente. É onde todo mundo tem medo, né? Não vai subir demais. O Brasil já aprendeu que a própria economia de mercado, ela se adequa. O brasileiro aprendeu o seguinte, olha, essa carne está cara, eu vou para o frango, eu não vou comprar carne. A carne, a tendência dela é baixar. O modelo de política hoje, de administração política do Brasil, que está errada. Se mudar o modelo de como administrar o Brasil, como fazer o Brasil, reforçar os estados e municípios, se você tem um município forte, se você tem um estado forte, um município forte, o governo não precisa estar dando tanta coisa para o estado e para o município. Então o grande problema que tem hoje são as prefeituras
empobrecidas, o Estado em grandes dificuldades e o governo federal com muito dinheiro não sabendo como distribuir isso. E quando distribui, distribui mal. Ele acaba gastando naquilo que não era necessário gastar. Vou te dar um exemplo. Você acha que o Brasil teria que comprar uma Pasadena da vida? Depende da visão. Pois é. Depois de Einstein, tudo é relativo. Não, mas ele precisaria... Teoricamente, tem um tal do legal e moral. Isso, né? Perfeitamente. Não precisávamos. Quando a gente fala em Pasadena, a gente está falando lá porque já aconteceu, explodiu, apareceu, ninguém sabia. Aí todo mundo critica antes, depois, né? Comprou, não, eles estavam errados. Na verdade é o seguinte, qual era o grande trunfo do Brasil ter uma refinaria nos Estados Unidos? É mostrar potência, mostrar poder, mostrar que tem capacidade hoje de fazer isso. Nós não somos mais aquele paizinho michuruco que se via lá fora. Vira-lata, como a turma fala. Vira-lata lá fora. É mostrar o seguinte, olha, o Lula eu acho que fez uma coisa interessante, que eu falo até hoje, que é o maior marqueteiro do Brasil. O dia quando houve a grande crise em 2008, grande crise financeira mundial, ele simplesmente foi lá e pagou o FMI e falou, povo, aqui está sobrando dinheiro, pode vir para cá, que aqui nós estamos bem. E aí foi assim, a nossa dívida interna, ela é muito maior do que a dívida externa, do FMI. Externa. Aí ele falava assim, olha, nós somos agora credores, nós não somos devedores, nós estamos emprestando. Então, quer dizer, mostrar valor, mostrar que é grande, faz com que as pessoas venham para cá. É igual político. Político que se mostra pobre demais, ninguém vota nele, não. Então, fala, ou se fala a verdade. Ou se fala a verdade. Então, o grande problema hoje, eu acho que para que aconteçam as promessas, é você reforçar, fazer com que os municípios, o Estado, sejam os parceiros. Eles deem dinheiro para o governo federal, mas dentro de uma proporcionalidade que não quebre nem os municípios, nem os estados. Porque senão o governo vai ter que repassar dinheiro para município e para estado. E talvez sejam os maiores gastos que o governo está tendo hoje. Ele tem que socorrer muita gente. Mas tem condição para isso, só não faz. Com certeza. Agora, o cenário que o senhor prevê, o senhor falou da bolha do cartão de crédito, mas vem do carnê, mas tem muitas bolhas aí que estão para explodir, ou já explodiram. Por exemplo, o habitacional. Perfeitamente. Que foi vendido como um projeto social que não tem nada de social nisso. Quando a gente fala Minha Casa Minha Vida, né? Minha Casa Minha Dívida. Minha Casa Minha Dívida. Com certeza as pessoas que compraram ou que entraram nesse programa, foi um programa, inicialmente, eu acho que muito bem bolado, a ideia era espetacular. Não, o governo ele é competentíssimo na arte de criar projetos, só não sabe, e também nunca tem um plano B. Perfeitamente, a execução dele que eu acho que partiu, ele começou a pegar um viés um pouco diferenciado. O programa era para pessoas de baixa renda, que poderiam comprar a sua casa. Normalmente o governo entraria com bônus de, se não me engano, na época 15%. Isso. O grande problema é que as construtoras começaram a utilizar o bônus como ganho deles e não o ganho do cidadão, dando desconto para o cidadão. É como se eu construísse algo e o governo estaria me pagando 15% a mais. É o que aconteceu. Muita gente comprou, muita construtora lucrou muito com isso, tanto é que virou um boom. As construtoras e donos de terrenos. Terrenos, de áreas. Porque tem aí uma coisa que eu não consigo entender. A parte de infraestrutura que nem sempre tem nesses lugares onde foram propostos. Eles vendem áreas, nos rincões e a um preço, e vendem algumas áreas no setor central pelo mesmo preço e entregam obras inacabadas e recebem adiantado. E com um detalhe, a fiscalização sobre isso também é o que deu a maioria dos gargalos, né? Porque a fiscalização que deveria ser feita pela Caixa Econômica Federal chegou num ponto que ela não deu conta. Foi tanto, na verdade são tantas obras, o boom é tão grande que a quantidade de pessoas não que a Caixa não fiscaliza, ela tem a fiscalização dela, mas ela não consegue fiscalizar tudo aquilo que está sendo feito, e nem, que seria o principal, como é que as construtoras estão vendendo isso para o cidadão. Então, o grande problema, a obra fiscalizada, eles conseguem ver os empreendimentos, mas quando você tem a fiscalização que deveria ser na construtora, aquilo que ela está fazendo com o cidadão, porque a Caixa ela não sabe como que o cara está vendendo. Se saiu um ágio, se vendeu a mais,
ela não tem esse controle, ela tem o controle do financiamento que ela vai dar com um bônus de 15%. É isso que ela faz. E quase sempre o valor das parcelas, que deveria ser uma parcela bem baixa, hoje são parcelas relativamente que as pessoas não estão dando conta de pagar. Nós temos mais um minuto. Professor Aurélio Trancoso, o cidadão Aurélio Trancoso, como é que ele está vendo a economia e como é que ele reagiria diante do redução do IPI, compre 2 e leve 3, pagar não é problema, tarará, tarará. Como é que o cidadão e o economista Aurélio Trancoso se comportaria dentro de um mundo onde a gente tem uma globalização que cria uma ferramenta que é destrutiva, né, que é o capitalismo? Como é que você comportaria ou diria para as pessoas? É o momento de quê? Cautela, investimento, prudência, pé no freio é o quê? Não, na verdade eu acho que é o momento da prudência, né? Não é nem da cautela, é prudência. Ser prudente, porque ser muito cauteloso também não é muito bom. Você acaba não progredindo, não crescendo. Eu acho que as pessoas têm que ter um pouquinho de senso daquilo que ela necessita, daquilo que eu preciso e daquilo que eu gosto. Uma coisa é eu gostar, outra coisa é coisa de necessidade. Aquilo que é necessário não tem como você fugir. Você vai ter que ir procurar melhores preços no mercado, ver aonde está mais barato, ver se o seu bolso realmente, aquilo que você está comprando, não tem juros abusivos, não tem taxa de juros fora da realidade do mercado e que se realmente você dá conta de comprar. O segundo é aquilo que eu quero. De comprar ou de pagar? Não, de pagar. Na verdade seria pagamento, seria a sua faixa de endividamento, até onde eu posso me endividar. Eu aconselho, por exemplo, eu me endivido no máximo 25% do meu salário. Eu tenho dívidas, por exemplo, você perguntar, quanto você gasta do seu salário hoje? Daquilo que sobra para mim, o líquido, né? Quanto é que você gasta? 25% dele eu pago em dívidas. O resto, os outros 75%, eu tenho, vamos dizer assim, reservas para pagar outros tipos de coisa ou guardar esse dinheiro para qualquer tipo de eventualidade. Então, 25% seria o ideal, não só para a compra de imóveis, não endividar, por exemplo, eu compro um imóvel. Quanto é que eu posso me endividar no máximo do meu salário? 25% dele. Esse é o ideal. Aí o cara fala, se for 30, pode até ser 30, mas você vai ter que deixar outras coisas para trás para se endividar com 5% a mais. Agora tem outro aspecto, né? A bolha gera desemprego. Perfeito. Até quanto? Quantos meses eu posso apostar? Porque a bolha está explodindo. Quando a gente para raciocinar em relação a... A gente pensa que o emprego é perpétuo. Quanto tempo eu demoro para arrumar outro emprego? O que a gente aconselha hoje, e eu aconselho meus alunos e falo muito e bato muito na mesma tecla, é o seguinte, a gente tem que ter um objetivo na vida. E esse objetivo você tem que ter começo e aonde você vai chegar. Por exemplo, até 2015 eu quero estar fazendo isso. Então, ter o quê? Foco naquilo que quer fazer. Segundo, o desemprego. Se eu ficar desempregado, se eu tiver a minha mão de obra qualificada, se eu for um profissional de mercado com mão de obra qualificada, não vai faltar emprego. Isso aí a gente vê no mercado em Goiânia, pessoas procurando mão de obra qualificada. E as indústrias pagando o treinamento para ter essa mão de obra. Essa mão de obra especializada. Eu dou um exemplo muito, muito grande lá de Rio Verde. A própria Perdigão em Rio Verde. Eu fiz uma pesquisa em Rio Verde quando eu fui fazer o meu mestrado e a pesquisa mostrava que a indústria não estava preparada para receber a cidade que o recebeu. Na verdade, da seguinte maneira, a indústria chegou na cidade e ela não tinha mão de obra especializada, ela não tinha... infraestrutura para escoamento. Perfeitamente, não tinha infraestrutura de casas para que as pessoas fossem morar. O custo da casa na cidade virou uma coisa de louco. Hoje você vai, e o que eles tiveram que fazer? Trazer todo mundo de fora. Então não gerou emprego nenhum na cidade praticamente, só subemprego. Só emprego indireto. E deixou para o município a conta disso, né? E o município não conseguiu fornecer para a indústria aquilo que ela esperava. Então, quer dizer, foram quase 10 anos de luta. Hoje eles têm uma vila, que é a vila deles, que eles construíram. Tem um clube, que é o clube dos funcionários. Tem um hospital, que é exclusivo da indústria.
E ela praticamente teve que fomentar e criar toda uma infraestrutura para que ela pudesse funcionar. Hoje sim, a maioria dos empregados são das cidades. A gente tem um exemplo claro disso de décadas passadas, que é a cidade de Minasul e a cidade chamada Sama. Isso, perfeitamente. Ou seja, aquela indústria de amianto, ela teve que criar uma cidade. Perfeitamente. Porque aconteceu, tanto é que agora tem uma coisa interessante. Todo mundo achava assim, ó, pedreiro, né? Pedreiro é um emprego. Não é um emprego tão bom assim, não menosprezando os pedreiros, né? Porque antigamente se pagava muito mal um pedreiro, a mão de obra de um pedreiro, né? De um servente. Hoje você chega nessas cidades como Catalão, Rio Verde, Jataí nem tanto, mas hoje Anápolis, você não encontra um pedreiro na cidade, você não encontra um armador, um servente. Estamos trazendo hoje, a Bolívia, a Venezuela e outros países. É uma mão de obra qualificada e muito bem paga hoje nessas cidades. A cidade de Catalão, eu cheguei na cidade de Catalão, conheci no sindicato dos metalúrgicos, conversando com um sindicalista lá um dia, fui fazer também uma pesquisa na cidade, e eu achei interessante que ele falou assim, olha, todo mundo estava na indústria querendo voltar a ser pedreiro, porque está ganhando mais do que quem está trabalhando lá dentro. Então, isso dentro da economia, a gente mostra o seguinte, é a lei da oferta e da demanda, né? Aquilo que está se ofertando, a procura por um tipo de mão de obra é maior do que aquilo que tem no mercado, com certeza o salário vai ser muito melhor. Aí vira inflação. Também. Chama-se de inflação. Inflação, inflação profissional, né? Agora, professor, um minuto para a gente terminar. Nós temos duas situações pendentes lá no Supremo Tribunal Federal. A primeira são as correções que o cidadão perdeu nos planos que foram feitos durante esse período todo, a ingerência do governo federal para que não seja votado. E uma outra coisa que é muito mais importante, né? É essa questão da guerra fiscal. Isso. Chegou no Supremo Tribunal Federal. Deveria ter chegado lá e o que o senhor, se pudesse virar uma mosquinha e passar entre os ministros ali, o senhor acha que nós estamos pendendo para onde? Olha, em relação ao recebimento dos atrasados em relação aos planos fiscais, aos planos econômicos, é só lembrar que de 1984 até 93, nós tivemos 8 planos econômicos. Tivemos plano Cruzado 1, plano Cruzado 2, plano Bresser, plano Verão, plano Collor 1, plano Collor 2, URV. Isso. E o PAI, que era Plano de Ação Imediata, que virou o Real. Exato. Então nós tivemos 8 planos econômicos. Desses 8 planos, nós tivemos o plano Collor e o plano Cruzado, plano Bresser, que são 2 planos que as pessoas hoje estão reivindicando. Já teve o plano Verão 1 também que teve, mas já acabou, hoje já praticamente está liquidado. Mas nós tivemos 2 planos que esses planos realmente tiraram o ganho salarial das pessoas. Eles perderam o poder de compra naquela época. E além hoje, do confisco, né, que foi um genocídio. Foi um genocídio na economia. Mas eu acho que o que fez com que o Plano Real desse certo foi a loucura do Collor. Ele abriu o país para exportação. E ele limpou, praticamente ele tirou o dinheiro do mercado. É aquela velha história. Tira tudo e vamos começar do zero. O que ele fez foi isso. Mas avisa o povo, né? Uma loucura, não. Eu digo assim. Tem muita gente dormiu rica, acordou pobre. Pobre. E tem muita gente que suicidou por causa disso, várias. Então, a gente diz o seguinte: o que ele fez naquela época, eu acho que foi o trampolim, o que fez com que o Plano Real desse certo. Porque ele tirou o dinheiro total da economia. E a partir do momento que você começou a colocar dinheiro na economia novamente, ele já veio moderado. Quando ele chegou na URV, a quantidade de moeda que circulava no país era muito pequena. Então você conseguia ter controle sobre a moeda. Esse talvez tenha sido o grande trunfo do Collor. Ele foi xingado, foi execrado, foi absolvido. E ele foi inteligente, porque todos os planos fracassaram, pelo que o senhor falou. Perfeitamente. Tinha muita procura e pouca oferta. Perfeitamente. Então a tendência é subir o preço. Isso. Aí o Collor derrubou todas as barreiras, né? Baixou os impostos para que a gente pudesse abastecer. Veio da Argentina, veio dos Estados Unidos, veio tudo para cá para não faltar. Perfeitamente. E ele abriu, tanto é que eu até brinco, eu lembro dos carros, né?
a volta do Volkswagen. Exatamente. Então era um carro popular, era uma ideia. Todo mundo fala assim, eu até brinco, que muita gente fala assim, o plano do Fernando Henrique. Na verdade, o plano é de Itamar Franco. Sim. Ele não é de Fernando Henrique. Talvez o mais coerente, sensato e discreto presidente que ele teve. Porque ele pegou o Sarney com inflação de 86%, né? E teve que fazer ali malabarismo para estabilizar. E por incrível que pareça, foi um camarada que faleceu, morreu, né? E que teve não teve reconhecido, que eu acho que o povo brasileiro, se você perguntar de quem é o Plano Real, todo mundo vai falar que é de Fernando Henrique. E na verdade é de Itamar Franco, né? O presidente do país era ele. Parlamentarista. Perfeitamente. Aí elegeu Fernando Henrique como primeiro-ministro. Perfeitamente. Como aconteceu em 64, o primeiro parlamentarismo do Brasil, onde você teve, na época, o saudoso, que no caso acabou, que é o avô, né, do candidato a presidente da República, o Aécio Neves aí, o Tancredo Neves, foi primeiro-ministro do Brasil em 63 para 64. Né, presidente, ele foi primeiro-ministro, né? Ninguém sabe que o Brasil teve uma época parlamentarista um pouco antes do regime militar. Né? O Brasil teve naquela época, depois nunca mais teve isso. Essa é a grande questão, professor. Só para finalizar, porque o tempo estourou, nós temos a incapacidade de estudar a nossa história para a gente entender o nosso futuro, ou entender o presente e construir o futuro. E os políticos mais ainda, né? Porque a experiência não ensina nada a eles, né? Eles têm experiências fracassadas e se apresentam agora como esperança da salvação. Isso. Na área da economia, né? Não, e esse é um grande problema, porque na verdade nem todos eles conhecem o passado e aprendam com aquilo que aconteceu lá atrás. Eles chamam de herança maldita. Na verdade, eles caem no mesmo erro. Né? Eles só fazem. O que acontece é que, como nós evoluímos, os problemas também evoluem. Né? E aqueles problemas lá de trás, que poderiam, com o aprendizado dos erros lá atrás, poderiam ser corrigidos hoje, eles acabam cometendo os mesmos erros, mas de forma diferente. Troca os nomes. Troca só o nome. Inclusive, uma coisa que você falou que eu acho que é importante a gente falar aqui, sobre os incentivos fiscais. 1 minuto que a gente tem. Então, rapidinho, 1 minuto. Os incentivos fiscais, Goiás só cresceu depois que ele teve o FEICOM em 75, o Fomentar em 84 e o Produzir em 2003, 2002 para 2003. Então, Goiás só cresceu porque ele criou seus próprios mecanismos de crescimento. Porque ele nunca teve um programa federal de incentivo à indústria no estado de Goiás. Goiás nunca teve isso. São Paulo teve, Rio Grande do Sul teve, Minas Gerais teve, Goiás nunca teve isso. Então, Goiás ele começou a crescer pelos seus próprios méritos, ele criou o seu próprio crescimento. Então, os incentivos fiscais em Goiás é uma coisa dele, é uma coisa do estado. Na verdade, você não doa, você não tem uma renúncia fiscal. O que você faz é dar incentivo para que as indústrias venham, gerem emprego, gerem crescimento para o estado. Fomentar a economia. Fomentando a economia. Então, Goiás, ele cresce hoje acima da média nacional, sempre cresceu e vai continuar crescendo. Nunca, mesmo tendo governador de oposição hoje ao governo federal, ele conseguiu, junto à articulação política, convencer a Dilma e botar um pouco de dinheiro em Goiás, né, através dos incentivos fiscais. Eu falo que o incentivo fiscal de Goiás, o Produzir e o Fomentar, ele compensa o frete, porque os caras vêm produzir aqui, as empresas vêm produzir aqui para vender no Sul e Sudeste e Nordeste. Então, quer dizer, o mercado consumidor está lá, mas o custo barato está aqui, de produção. Então, compensa eles produzirem aqui e pagar o frete para levar para lá. Se aconteceu... O Brasil virou isso. Perfeitamente. Nós importamos tecnologia, fabricamos, recebemos produtos manufaturados, montamos e devolvemos. Perfeitamente. E o que está acontecendo no tribunal, no Supremo Tribunal, no Superior Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal, é que esses 4%, se acontecer, é o caos para Goiás. Não só para Goiás, mas praticamente para todos os estados que estão em crescimento. Aqueles que têm incentivos fiscais. Porque aí seria uma transação interestadual de 4% para Goiás, para São Paulo, de São Paulo para Goiás,
E isso para nós é muito ruim, porque as empresas que estão aqui, que não têm a sua matéria-prima colada aqui, vou dar um exemplo, as empresas farmacêuticas de Anápolis, que recebem 90% dos seus produtos importados, dos seus sais importados, essas empresas vão embora. Elas vão sair daqui, elas vão para perto do mercado consumidor, que para elas não compensa mais produzir num estado, sendo que é 4x4. Ela vai pagar o frete, vai ficar muito mais caro. Então nós vamos fazer igual a indústria americana, né, que não produz nada. Tem ali o telemarketing na Índia, tem no Vietnã ali a sua linha de produção, só embala nos Estados Unidos e despacha. E manda. E muitas vezes também nem nos Estados Unidos, na própria China, né? Eles já embalam por lá mesmo e já mandam, né? Isso, como laboratórios de genéricos, né? Aqueles que tinham produtos que eram de marca, mas não queriam que outras pessoas produziam seu genérico. Então ele só trocava de caixa, só fazia uma caixa de genérico e botava o original ali dentro. Para ele era muito mais lucrativo. Professor Aurélio Trancoso, é um prazer muito grande. Eu falo que nunca é entrevista, é uma aula de aprendizado. E fica o convite para o senhor voltar aqui, porque muitos assuntos a gente tinha que falar, afinal de contas, não falamos sobre aquelas pessoas que foram às ruas com muitas perguntas, uma demanda reprimida, e as respostas que vieram, todas elas fracassaram, né? Foram 5, reforma, aquela chamada reforma política não saiu, o pré-sal destinar para determinada área não saiu, os mais médicos estão indo embora, né? E mais outros 2 marco regulatório. Marco regulatório. Não saiu, porque as eleições já esqueceram. Exatamente. Só o ano que vem para discutir. Então, ou seja, o povo foi para as ruas cheios de perguntas e não vieram nenhuma resposta, só veio o passe livre. Perfeitamente. É o que foi cobrado, né? Era o mais barato deles, né? Aqui também não aconteceu. Professor, agradeço. Vai ser um prazer voltar aqui. Pode ter certeza. Vai ser nessa próxima semana, porque eu acho que é o momento agora da gente trazer e cumprir o nosso papel social. Eu sempre falo que televisão, ela é uma concessão do serviço público e ela tem que devolver isso para o cidadão. Ela não pode só vender comercial, essas coisas, tem que cumprir com esse lado social de levar cultura, conhecimento, e o senhor, eu agradeço muito por me permitir fazer isso. É um prazer, quando precisar, nós estaremos sempre presentes. Eu acho que voltar a essa casa foi muito bom. Eu tenho uma admiração muito grande pelo seu programa, pela sua pessoa. E acho que esse papel é um papel muito importante, sim. E poucas televisões fazem isso. A grande maioria nos chama, a gente fala 2 segundinhos, nem consegue explicar. E faz acordar às 5 horas da manhã. Também. Para ir lá, participar 3 minutos, elabora uma pergunta em 2 minutos e meio, dá 30 segundos para responder, e ainda quando começa a responder, corta. Né? E deixa quase sempre o ouvido com dúvida. E muitos economistas que nunca sentaram à mesa e nem sentaram numa cadeira, estão dando aula na televisão de economia, né? Inclusive Arnaldo Jabbour, que é cineasta, fala de economia como se fosse um PhD, como se fosse um doutorado, né? Perfeitamente. Obrigado, professor. Um abraço a todos. Terminamos mais uma edição do Jornal Argumento com compromisso renovado, né? O professor Aurélio Trancoso voltará aqui para a gente falar sobre esse assunto que interessa a todos, a economia, porque o mundo gira em torno disso. A todos vocês, nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até amanhã.